gostaria de abrir este encontro com muita satisfação, dando as boas-vindas aos colegas que estão aqui conosco e também aqueles que estão nos assistindo. Este encontro tem por objetivo divulgar a colocação no ar do e-book da Jornada ABCA de 2019, cujo tema foi Síntese das Artes, Memória e Atualidade. Eu gostaria de destacar que as jornadas da Associação Brasileira de Críticos de Artes ocorrem todos os anos. E, em 2019, ela foi bastante especial, no sentido de que ela foi comemorativa aos 50 anos da nossa associação, que foi criada em 1949, juntamente, assim, logo em seguida da criação da AICA, Associação Internacional de Críticos de Arte. E também a comemoração do Congresso Internacional Extraordinário da AICA, que foi realizado em Brasília em 59. Para a organização deste evento, que foi a jornada, e também do e-book, contamos com a colaboração da nossa associada Elisa Martinez. Elisa, queres contar para nós um pouco de como é que foi a organização? Boa tarde. Bom, a nossa organização ela partiu da ideia, como Maria Amélia disse, de comemorar um evento. E quando a gente pensa em comemorar um evento, a gente sempre imagina qual seria o melhor formato para essa comemoração. Então, nós partimos de um núcleo, né, de convidados que estiveram aqui proferindo conferências, e nós tivemos também a inscrição de comunicações. Né? Todos esses trabalhos, essas comunicações foram avaliadas, foram apreciadas pelo nosso comitê científico, que com muita generosidade, muito entusiasmo, leu todos os trabalhos e, com isso, nós tivemos condições de montar a nossa programação com o apoio da CAPES, o apoio sempre necessário e bem-vindo da CAPES, e também do Instituto de Ciências Sociais, o programa de pós-graduação em Estudos Comparados sobre as Américas, da Universidade de Brasília, que sediou este encontro, essa nossa jornada de 2019. E a proposta dessa nossa jornada era realmente fazer uma discussão interdisciplinar, como foi também originalmente, como foram as discussões do encontro, do colóquio extraordinário da AICA, né, do Congresso Extraordinário da AICA, de 59. É isso, eu acho que essa nossa ideia aqui é de convidar a todos a visitar o livro e a compartilhar. O livro está disponível no site da BCA para leitura online e também para download. Eu acho que é interessante retomar a ideia que Elisa colocou de que essa questão da interdisciplinaridade que teve o Congresso, no sentido dessa articulação, essa síntese das artes, e também a ideia de pensar essa problemática que foi proposta por Mário Pedrosa na atualidade. Então, foi esse, digamos assim, o propósito do evento. Nós temos aqui hoje, para conversar conosco, a professora Lisbeth e o professor Jacques Linhart, que também é presidente, a professora Lisbeth Rebolo Gonçalves é atual presidente da AICA, e o Jacques Linhart é presidente honorário da AICA também. E eu acho que é importante, eles foram, de certa forma, nós convidamos os dois, porque foram eles que, de certa forma, deram a memória, que trouxeram a memória dos eventos que estávamos comemorando. Jacques, vou passar a palavra para ti, então, por favor, tu pode começar dando o contexto mais geral da AICA. Eu acho que é uma boa, digamos, entrada para a nossa discussão. Sim, o meu papel no Congresso era dar um quadro mais amplo ao evento de 59, recordando alguns elementos da história da AICA
que também são parte da história política dos nossos países. E o título da minha apresentação era Tribulações do Universalismo, porque a palavra universalismo é fundamental no discurso do Mário Pedrosa, mas acho importante situar essa palavra na história da associação dos críticos de arte e de maneira mais geral, na história do século XX. Porque após a Primeira Guerra Mundial, que foi a guerra dos nacionalismos, se pode dizer. O século XIX foi um século de nacionalismo, de efervescência nacionalista. E após a catástrofe da Primeira Guerra Mundial, as nações tentaram criar umas instituições para ultrapassar esse nacionalismo e criar instituições para regular os conflitos. E foi em 1919 a criação da Sociedade das Nações. Então, de 1919 até 1946, houve essa tentativa de criação de uma regulação dos conflitos. Claro que a Segunda Guerra Mundial foi a prova do fracasso dessa sociedade. E aí que estamos entrando propriamente na história da AICA, porque com a criação em 1946 da Unesco, aparece a tentativa de criar não só um fórum internacional de discussão, mas também através das ONGs, dessas associações, das quais o PEN Club, a ICOM e a AICA fazem parte, criar associações de profissionais que possam criar fóruns de discussões que não sejam nacionais, senão a nível da sociedade mesmo. É assim que, entre 46 e 49, dentro da Unesco, nasceu a AICA. A AICA como Associação Internacional dos Críticos de Arte. Então, acho que essa pequena história do século XX é importante para entender as perspectivas e a motivação da existência da AICA. As perspectivas são juntar críticos de arte, curadores, diretor de instituições, para defender a liberdade de criação, a liberdade criativa. Ao mesmo tempo, essa mesma associação, a AICA, tem como fundamento o papel de sustentar a diversidade cultural. Então, é interessante, porque entre o universalismo da liberdade e a diversidade cultural, muitas vezes tem tensões, tem contradições, possíveis contradições, porque a afirmação de uns pode ser contraditória com a liberdade de outros. E aqui entramos no que constitui também um dos elementos fundamentais da AICA, de ser um lugar onde essas tensões podem se exprimir, um lugar de discussão, de troca. Bom, acho que a minha apresentação era um pouco para
para facilitar o entendimento desse papel da nossa associação dentro dos conflitos culturais, ideológicos que podem existir. Eu acho que a Lisbeth, que coordena também na BCA, na Associação Brasileira, um núcleo de pesquisa sobre história da BCA, poderia nos falar um pouco, né, Lisbeth, sobre o surgimento da BCA dentro desse contexto que o Jacques apontou, e que foi um dos primeiros núcleos da AICA Internacional que também foram criados, né? Isso mesmo. Nós aqui no Brasil, nós fomos com os nossos críticos de arte, né, uma das primeiras associações a surgirem logo depois da fundação, do surgimento da ideia da criação da AICA. Quer dizer, então, em 1948, nós estivemos presentes em Paris, na reunião que foi convocada pela Unesco, né, com a finalidade de criar a AICA. Nós tivemos a presença do crítico Sérgio Millet. Nessa época, estava em Paris fazendo mestrado também o Mário Barata, e o Mário Barata acompanha o Sérgio Millet neste encontro, né? Então, foi um encontro muito vivo, né, muito importante. Na verdade, não se falou só da criação da associação, mas imediatamente houve uma discussão sobre a crítica de arte, o que é a crítica de arte, né? Então, esse eterno debate que nós temos entre a história da arte e a crítica de arte, e tu documento da criação... Quem foram os primeiros críticos que entraram na associação? Tu tem essa informação? Os críticos que estavam na ativa. Na verdade, o Mário Barata efetivamente foi porque foi o primeiro secretário-geral, junto com o Sérgio Millet, que foi o primeiro presidente. Estavam também os ativos naquele momento, né? Nós tínhamos... Não, o Mário Pedrosa, eu acho que ele se aproximou rapidamente, ele teve um período que está fora do Brasil, mas chegando ele se aproxima, né? Porque ele teve uma estada nos Estados Unidos, logo quando ele regressa, ele se aproxima. Os críticos que estavam na ativa naquele momento, né? Talvez o Lorival Gomes Machado, nós não temos um documento com assinatura de todo mundo. Esse documento, até agora, eu não achei. Eu tenho testemunhos, né? Testemunhos, por exemplo, do José Roberto Teixeira Leite, que desde muito jovem, e já em 54 se filiou, né? Também do Fábio Magalhães, logo quando o jovem começou a se interessar e a trabalhar no campo artístico, se filiou. Nós temos umas cartas que foram assinadas, Quirino Campo Fiorito, no Rio também, foi um dos nomes que esteve presente. Nós temos uma carta que foi enviada à organização da primeira Bienal de São Paulo, veja que interessante, propondo a realização de um Congresso Internacional de Críticas de Arte, da AICA, na primeira Bienal, né? Então, não deu certo, mas houve essa proposta, houve essa intenção dos nossos críticos, né? De Brasília, ele se realizou, como nós sabemos, em 59, né? Ele foi uma articulação realizada pelo Mário Pedrosa, né? O Mário Pedrosa, nos anos 50, está bastante ativo, né? Ele frequenta bastante a Europa, a França, a Itália, ele vai ter uma bolsa no Japão, então ele está se movimentando bastante internacionalmente, e ele tem uma aproximação com o Juscelino Kubitschek, que era o presidente da República, né? Todo mundo sabe que os anos 50 foi os anos 50 constituíram a década do desenvolvimentismo, né? Da intensa modernização no Brasil, com os museus, com as bienais, etc. Então, ele consegue esse contato e propõe a realização deste congresso ao presidente da República, que acha uma maravilha, né? Quer dizer, propor, a capital está para ser inaugurada, existe a possibilidade da vinda de grandes autoridades do campo da arquitetura,
arquitetura, do urbanismo, da história da arte, da crítica de arte para o Brasil. Ele dá apoio, né? Dá apoio, dá suporte material. Ele paga passagem e hospedagem de 120 convidados, não é pouco, né? Então, aí a gente vê a importância que teve, né, juntar esses especialistas e promover esse debate que se dividiu entre Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse legado desse debate, ele ficou, infelizmente, guardado muito tempo na forma de comunicações. Nós não tivemos uma publicação em formato de anais, né, que divulgasse isso. Então, foi através da pesquisa que se resgataram esses papers, né? Hoje, eles são encontrados, né, no arquivo de Rennes. Nós temos tanto a versão em português como a versão em francês. Existem no arquivo do Argan, na Universidade de Roma, que foi onde nós primeiro achamos a totalidade desses documentos, né? E agora também temos na BCA. E tivemos uma tese já tivemos uma tese que resultou na publicação de um livro dentro da coleção Crítica de Arte, que é justamente o tema, né? Brasília, Cidade Nova, Síntese das Artes. Então, seriam esses pontos-chave, né, que nós podíamos destacar, mas lembrar também esses personagens, né? Personagens que vieram, por exemplo, um Argan, né? André Chastel, né? No campo da história da arte, o Werner Hartmann, né? O Shapiro, de Dorfles, Sandberg, que era diretor de museu do Stedelijk, né? De Amsterdã, o Romero Brecht, né? O Michelangelo Muraro, o Delevoye, que era crítico na Bélgica. Isso só no campo das artes, sem falar na arquitetura, onde tem alguns papas, né, como o Richard Neutro, né, como o Bruno Zevi, né, como o Alberto Sartori, né, o François Lelionet, não é isso? E muitos outros, né, muitos outros que estiveram presentes nesse debate. Elisa, a gente ouviu muito da Lisbeth sobre o contexto do Congresso. Como nossa proposta também era um pouco pensar uma atualização destas questões, quem sabe tu nos relembra um pouco como é que foram esses debates, até porque tu também fizeste uma comunicação sobre essas atualizações do debate. Existe uma relevância, na minha opinião, muito grande para esse resgate do Congresso de 59. Isso é uma opinião como pesquisadora. Nós ainda não esgotamos aquelas discussões, né? Porque elas propuseram, quer dizer, elas partiram de uma questão instigante, que era de definir exatamente o que aconteceria num espaço novo, numa cidade nova, né? Existe um texto do Mário Pedrosa, inclusive, que é muito bacana. Eu consegui até republicar esse texto há um tempo atrás, em que ele fala, ele apresenta um modelo de cidade, ou ele apresenta uma maneira de se construir cidades que ele chama de cidades oásis, que são as cidades que não nascem naturalmente das ocupações urbanas, de pequenas ocupações, mas que são cidades construídas, né, pela vontade humana, né, por um projeto. E o que é interessante, o que nos pareceu, inclusive, a nós duas, nos pareceu instigante, né, a Maria Amélia e a mim, naquele momento, era tentar reunir, né, e abrir, por isso a abertura para as comunicações foi muito interessante, de ver como esses jovens pesquisadores, né, de arquitetura, de crítica de arte, de história da arte, e até há uma entrada um pouco pelas ciências sociais também, de ver qual seria exatamente a relevância de se discutir essa questão da síntese das artes hoje,
porque houve, naquele primeiro momento, uma integração das artes com um projeto urbanístico de Lúcio Costa, arquitetônico, de Oscar Niemeyer, mais subordinado, né, a uma vontade do arquiteto, a uma vontade, sobretudo do arquiteto, né? A gente tem algumas situações até bem polêmicas, né, para exemplificar a maneira como foi entendido naquele momento essa síntese das artes. Então, eu acho que uma das ideias do nosso evento, da nossa jornada, era exatamente trazer essas discussões para a contemporaneidade, tentando ver como é que se resolve hoje. Quer dizer, hoje Brasília é uma cidade com mais de 60 anos, então é uma cidade que já não é um projeto, ela é uma cidade, né? Uma população que tem quase 3 milhões de habitantes no Distrito Federal. É uma coisa absolutamente surpreendente diante do que foi previsto há mais de 60 anos, né? Há 65 anos. Então, a ideia era essa, era congregar, né? Não só uma recuperação histórica do evento de 59, mas também de ver qual seria a ressonância das questões conceituais, das discussões teóricas daquele momento com uma reflexão atual, né? Então, a gente teve, inclusive, pessoas que estão trabalhando hoje, né, no Brasil, resgatando a memória, o arquivo da realização desse congresso no Palácio Itamaraty, a partir do arquivo do Palácio Itamaraty, né? Então, isso nos deu acredito, né, Maria Amélia, uma visão muito clara de que não era só uma pretensão nossa de fazer um resgate histórico, né, de comemorar, de celebrar o aniversário da ABCA, o aniversário da realização do Congresso, mas também de ver como é que essas questões estão sendo trabalhadas hoje por uma geração de jovens pesquisadores, né? E vários pesquisadores também trabalharam sobre a perspectiva de como hoje está sendo Brasília, ou seja, as contradições do próprio projeto, né? Não só a questão em tese, digamos assim, mas também na prática, como é que as coisas estão se desenvolvendo em termos de atualidade, e também, de certa forma, alguns trouxeram as contradições do próprio momento histórico, né? As contradições de Brasília enquanto construção, que trouxe todo um Nordeste para dentro dela e que depois não tinha o que fazer com esses nordestinos, né? Além de que também houve muito interessante, eu acho, a questão das imagens, né? Muitas fotos de época e contrapondo com fotos atuais. Então, de certa forma, também mostrando um pouco este vai e volta. E foi muito interessante porque a nossa jornada foi em Brasília. Então, era assim, Brasília falando de si e sendo falada. Foi assim, muito enriquecedora. O público se entusiasmou muito com essa questão, né? Mas eu teria uma questão para o Jacques, novamente. Jacques, tu apontaste no início da tua comunicação sobre digamos assim, as fricções do universalismo, né? E eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre as fricções do universalismo proposto pela AICA e o próprio universalismo que o Mário Pedrosa defendia no Congresso. Bom, eu acho que hoje em dia se sabe muito bem que a palavra universalismo é muito perigosa, porque foi o produto, talvez, do século XVIII, e hoje tem vários sentidos, em particular o sentido no discurso do próprio Mário. Porque o Mário, a noção de universalismo para Mário, nessa época, a Lisbeth estava falando disso, faz parte de todo um contexto político industrial muito importante, que é realmente a época de JK, o desenvolvimentismo, o otimismo industrial do Brasil dessa época, de um lado.
Do outro lado, tem a trajetória do Mário. Mário, bom, ele nasceu no começo do século e ele faz parte do movimento bom, comunista trotskista. Quer dizer que entra numa polêmica interessante com os anos 30, 40, com a ideologia dominante na esquerda mundial, que era o realismo. E o Mário Pedrosa escreve sobre Kate Kollwitz, que é a tradição do realismo do Albrecht Dürer até os anos 30, até o realismo socialista. E, de repente, após a Segunda Guerra Mundial, ele pensa de maneira totalmente diferente que o realismo é a história da Europa e que o Brasil tem que ter outra história. Tem que ter uma história que se dessolidariza dessa tradição. E então, misturando todos esses elementos da história política, da história das artes, do abstraccionismo, do concretismo, que vai virar neoconcretismo nos anos 50, tudo isso faz com que a noção de universalismo para ele, nessa época, tem como figura dominante quem? O Calder. O Calder é interessante porque ele escolhe Calder, porque Calder, tanto como Niemeyer, é um artista que trabalha com as possibilidades do material, a autonomia do material, que é um ponto fundamental da questão da modernidade. E então, em comparação, em oposição total ao realismo, por exemplo, que está ligado a uma realidade já existente que está reproduzida dentro da arte. O Calder utiliza a potencialidade do material. A arquitetura do Niemeyer utiliza a potencialidade do concreto. E, com isso, o Mário Pedrosa está criando uma perspectiva universalista a partir dessas potencialidades do material, da ideologia, da dinâmica industrial do momento. Então, é um conceito bem especial, muito interessante, que se opõe, de um lado, à tradição realista socialista, mesmo se ele é um socialista, é um militante, ele foi secretário da Quarta Internacional. Então, ele é realmente um militante, mas ao mesmo tempo, dentro da produção intelectual dele, essa posição política leva o Mário para uma oposição à tradição do Zhdanov, do Stalin, etc., etc. Então, para entender o conceito de universalismo dentro do Congresso de 59, acho que é importante ver que para ele é a busca de um caminho brasileiro para a modernidade. Né? Brasília deveria ser um exemplo para esse caminho estético, político, urbanístico, modernista. Nós temos falado muito de Brasília, do Congresso em Brasília, e parece que a memória que nos fica é que o Congresso ocorreu em Brasília. Entretanto, o Congresso se desdobrou no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu gostaria, Lisbeth, que tu nos comentasse um pouco sobre os diferentes, digamos, as diferentes configurações que o Congresso tomou em cada uma dessas cidades, considerando todas as suas diferenças contextuais, culturais, históricas, enfim. Sem dúvida alguma,
talvez a gente tenha um aspecto bastante importante surgindo no momento dos debates em São Paulo, porque aqui em São Paulo a questão da síntese das artes, né? A questão da síntese das artes, ela é trazida com toda a força. E aí a gente tem um outro aspecto interessante desse congresso, né? O congresso inteiro, talvez com essa ideia de síntese, conforme o Mário Pedrosa vai explicando, pelo menos a ideia que ele está trabalhando, que ele tem em mente quando ele propõe esse tema, esse título para o congresso, ela tem também esse aspecto relevante de pensar a integração da arte na sociedade. Então, isso é um aspecto que a gente precisa estudar com bastante atenção no pensamento dele, né? Na verdade, temos que lembrar que ele estudou na juventude na Alemanha, né? Ele teve acesso à sólida informação sobre as teses da Bauhaus. Esse aspecto é bastante interessante. Para mim, me pareceu bastante curioso que 59, o ano em que se faz o congresso, era também um ano em que se marcava os 40 anos da Bauhaus, né? Então, nos debates que aconteceram em São Paulo, essa ideia de síntese ela aparece muito, não conectada verbalmente por algum dos participantes à questão da Bauhaus, mas com essa ideia de integração entre as artes, né? Com a ideia de arquitetura sendo a expressão, o campo que pode promover a integração, mas, aos poucos, além de pensar essa dinâmica entre as artes naquele momento histórico, cada vez mais, nas falas do Mário Pedrosa, se revelando a ideia de que a questão da síntese precisava ser entendida de um modo mais aberto, que ela precisava ser pensada como, vamos dizer assim, uma possibilidade de nós produzirmos a inserção, o impacto da arte na sociedade, né? Ou essa aproximação arte e vida, que tanto se queria na modernidade, no modernismo, né? Então, esse é um aspecto importante que se clareia bastante em São Paulo, e na última sessão, no Rio de Janeiro, ela vem com mais clareza à tona, no último momento em que o Mário Pedrosa fala, né? No momento em que ele vai falar da importância da estética, né? Para a atualidade daquele momento, né? Para o momento em que eles estavam vivendo, a importância da estética ao lado da ciência, né? Essa dinâmica também de arte e ciência ele deixa transparecer. E deixando de lado a participação do Mário Pedrosa, mas focando nos demais debates que aconteceram no Rio de Janeiro, é muito interessante a questão da educação, da arte e da educação, talvez mesmo provocada por esta visão, né, de que, através das artes, a integração das artes na sociedade, seria possível uma ação transformadora socialmente, né, para o sujeito social, né? Então, essa questão do debate da educação introduz também uma conversa sobre o papel do crítico de arte na perspectiva da educação, que me pareceu bastante interessante para aquele momento. Ainda não estavam consagradas as questões de educação artística aqui no Brasil, né? Nós estávamos, na verdade, tendo as primeiras experiências com Augusto Rodrigues, com a Susana Rodrigues, né? A Faiga Ostrover trazendo colaboração. Enfim, era um momento ainda não de um estudo aprofundado, como hoje a gente já tem, de mais experiência prática e teórica, né? Mas esse assunto ele veio à tona e de forma bastante interessante. Eu ligaria novamente esse assunto do debate da educação, que foi colocado na última sessão, antes do encerramento, dentro desta preocupação
do Mário Pedrosa, da conexão da arte com a sociedade, pensar essa interação arte-vida. Eu acho que estamos dando assim uma boa entrada para vocês perceberem o que tem, né, dentro do e-book. Todas as ideias que estão sendo apresentadas aqui, de certa forma, estão presentes no e-book. Nós convidamos a todos que acessem. E eu gostaria Elisa, que tu fizesse um último comentário sobre as outras comunicações também, para, de certa forma, dar uma chamada para outras comunicações que são importantes no material que está disponível. Aproveitando rapidinho, a Marília quer fazer uma pergunta para a Elisa também. Ótimo, Marília. Marília, pode fazer. Posso fazer? Então, primeiro eu queria cumprimentar vocês, né, que organizaram o congresso, né, e também esse congresso atual, essa jornada atual, e a publicação do e-book, porque ficou realmente maravilhoso o e-book. Não só a parte teórica, mas também as imagens, vocês fizeram assim, um trabalho extraordinário. Então, vocês estão de parabéns todas. E segundo, eu fiquei assim muito impressionada com a sua comunicação, o seu texto, Elisa, que fala de Brasília como amálgama do moderno, e que você fala não só das vozes polifônicas que aconteceram ali no Congresso, como também, né, das contradições entre o ideal, né, e o real, e o uso da cidade, né? Então, você falou da rodoviária, né, das pessoas passando na rodoviária, que não é a mesma realidade daqueles monumentos estéticos, né, uma outra realidade que aparece ali. E, justamente, hoje eu recebi uma comunicação aqui, uma mensagem, dizendo sobre um dos trabalhos da Meire Vieira, que está aqui em Belo Horizonte, né? Um trabalho que está na rodoviária, né, na entrada da rodoviária de Belo Horizonte, é um monumento enorme que chama Liberdade e Equilíbrio, e que está totalmente depedrado, né? Quer dizer, não é só o uso, né, que se faz, mas também o próprio poder público que não está tomando conta, né, não está guardando, não está preservando esse monumento. Então, é dentro dessa ideia aí que eu queria fazer a pergunta para você, tá? Desse contraste do que é ser desejável e o real, né? Isso. Eu acho, bom, para mim essa discussão toda, eu tenho que fazer um parênteses aqui, ela tem um significado pessoal muito grande para mim. Meus pais vieram, meu pai veio para cá em 1960, né? Acompanhou aquele começo da transferência todo do Rio de Janeiro para Brasília. Eu nasci aqui. E há para mim, sempre foi muito contrastante essa imagem da cidade, a imagem como ela oficialmente se construiu, né? Porque eu não passei a minha infância aqui, nem o início da adolescência, eu estava no Rio de Janeiro. Então, eu via Brasília de longe, né? E o que eu via de Brasília eram os relatos dos meus pais e os documentos, né? As revistas que eles haviam colecionado. Havia uma admiração muito grande dos meus pais por aquela geração que veio para cá. Eles realmente viam essa possibilidade, que inclusive o Mário Pedrosa fala nesse texto que eu acabei publicando num determinado momento, sobre essa possibilidade de se construir uma cidade, se construir um país, na verdade, né? Que não estivesse contaminado pelos vícios do passado. Ele fala disso, ele defende isso na escrita, né? Não sei até que ponto realmente ele defendia isso na sua prática cotidiana, mas na escrita ele defendia. Então, esse texto do Lúcio Costa, um texto que eu gosto muito de citar, é um depoimento muito bonito, em que ele, inclusive, cita Camões, né? Ele cita um trecho de Camões, que é muito mais bonito,
em que ele fala: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Isso é muito bonito, porque é ele confrontado com o projeto, e essa é uma discussão, né, que toma uma vertente totalmente diferente a partir do momento em que Brasília é tombada como patrimônio histórico da humanidade, né? Quer dizer, ela passa a ter aí uma série de contingências, né, de amarras, e há, de tempos em tempos, a discussão, né, se ela vai perder ou não vai perder o título de patrimônio da humanidade, porque ela estaria sendo desfigurada. E aí o que a gente pode perguntar é o que está desfigurando Brasília? Ou o que é Brasília? O que é a figura de Brasília? A figura de Brasília é o projeto ou a figura de Brasília é a cidade real? Para mim é muito engraçado, inclusive, hoje, ver que muitas pessoas falam de Brasília como se Brasília ainda fosse um projeto. Isso, para mim, é uma constatação muito estranha, muito até cômica, porque assim, o projeto foi uma coisa que aconteceu há 65 anos, outra coisa é a cidade hoje, né? Então, eu acho que aí entra a questão do desafio, né? Quer dizer, uma das sessões do Congresso da AICA aqui tentava encontrar um consenso, Marília, entre o que é síntese das artes e integração das artes. E essa discussão foi a discussão que deu uma polêmica maravilhosa, né? Assim, pelo que a gente apreende das atas do Congresso, parece que eles iam literalmente partir para uma luta física para chegar a alguma síntese, mas não conseguiram, né? Porque haviam maneiras de entender essa síntese que eram muito divergentes. Na verdade, o que se trouxe foi um grupo de pessoas para falar um pouco disso, né? E aí, entrando um pouco no que Maria Amélia também me perguntou, com relação às outras comunicações que compõem o livro, né? A gente tem trabalhos que lidam com a documentação da cidade, do Congresso, conforme aconteceu alguns anos atrás, né? Umas décadas atrás. E nós temos também trabalhos que lidam com a cidade hoje, mas lidam com a cidade hoje até de uma maneira no sentido de defender a preservação desse patrimônio, dessa herança, desse legado modernista, né? Algumas colocam aspectos mais polêmicos do que é exatamente esse legado modernista. Talvez eu peque agora por não saber citar exatamente os títulos desses trabalhos, porque eles se misturam na minha lembrança, porque eu li todos ao mesmo tempo, então eu não li né, de uma maneira fracionada. Mas, Elisa, também é bom deixar a surpresa para as pessoas procurarem. Nós podemos, né, talvez, citar alguns dos autores para que saibam, mas que vão buscar depois sobre o que eles escreveram, né? Nós temos o Eduardo Rossetti, a Ana Cecília Araújo de Souza, a Ana Lúcia Beck, o Breno Ribeiro de Farias, a Carla Fátio, Carolina de Mello, João Batista Silva, Juliana Monticelli, Luísa Paladino, Marcelo Mari, Miriam Carvalho, Marco Túlio de Alencar, Patrícia Santos Freitas, Paulo Lanes, Percival Tirapelli e Sara Scholz. Então, esses foram os, digamos, participantes, e eu acho que é bom deixar curiosidade para que os nossos leitores procurem um encontro com esse debate que trouxe coisas até bem atuais, né? Por exemplo, sobre as coleções do Palácio Itamaraty. Aliás, tivemos foi interessante que foram 2 comunicações sobre essas coleções com perspectivas diferentes, então foi bem interessante. Por outro lado, também, por exemplo, os prêmios da BCA,
tentando relacionar os prêmios da BCA com a própria história da BCA. Enfim, inclusive até com críticos de arte, outros críticos de arte que não estiveram no Congresso, mas que retomam essas ideias de síntese das artes mais contemporaneamente, como o Henri Laus. Enfim, eu acho que houve uma diversidade bastante grande, mas as mesas conseguiram fazer trocas bastante frutíferas, entusiasmantes, de certa forma, e eu acho que foi um momento bem, digamos assim, gratificante para nós organizadoras, né? A presença de todos que estiveram lá e poder marcar, digamos assim, essa história com um novo olhar sobre ela, um olhar para o passado que pensa a construção da realidade de um presente e das possibilidades de um futuro. Isso. Então, eu agradeço a todos aqui também que hoje estão conosco, repensando e trazendo também as memórias do que foi dito, do que foi escrito, e agradecer a participação de todos vocês e encerrar essa nossa conversa. Não sei se alguém teria mais alguma coisa a colocar. Eu gostaria de fazer uma pergunta ainda para o Jacques. É possível? É possível, Elisa. Então, bom. Então, Jacques, eu gostei muito do teu texto, de você levantar um aspecto da produção do Mário Pedrosa, que são as contradições, né? Você coloca isso, na minha opinião, de uma maneira muito diplomática, muito... deixa para o leitor. Eu ia usar a palavra elegante. Ele deixa para o leitor. Porque quando o leitor se confronta com o texto que ele cita, que é um texto muito bonito, inclusive é um texto publicado em 49 pelo Mário Pedrosa, que se chama O Painel de Tiradentes. E o Mário Pedrosa reduz o painel de Portinari a um friso. Um friso. E isso é uma questão muito delicada, porque a gente sabe que na arquitetura o friso, principalmente na arquitetura modernista, é o supérfluo do supérfluo. É quase o indesejado, né? E ele cria toda uma proposta com essa... quando a gente une as falas dele no Congresso de 59, em favor de um abstracionismo que ele acredita que é a grande linguagem universal. Você enfatizou muito bem essa questão crítica na obra do Mário Pedrosa, que é esse conceito de universalismo. Só que na hora que ele defende essa abstração e condena o que ele vê no próprio Portinari como o preconceito, ele chama de preconceito realista, né, que seria uma herança horrorosa que o Portinari traria da Europa, ele não propõe substituir o Portinari, ou o realismo do Portinari, como ele define, por um abstracionismo nativo. Ele propõe substituir o Portinari por um abstracionismo hegemônico universalista. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque isso, para mim, foi algo que me instigou. Eu recomendo realmente a leitura desse texto. Ele foi republicado pela Outilha, naqueles volumes que tem a obra do Mário Pedrosa, se chama O Painel de Tiradentes, porque é um texto em que me parece que o Mário Pedrosa ele depois vai fazer isso de uma maneira mais agressiva, inclusive, com relação ao Portinari, num duelo, numa cruzada para eliminar a tradição figurativa da arte brasileira e defendendo esse universalismo abstracionista. Concordo com você no sentido de que tem uma certa contradição na trajetória do Mário. Por isso lembrei antes no meu comentário que ele escreveu sobre Kate Kollwitz.
ele é também um especialista da arte realista, da tradição de Albert Dürer, do Renascimento, etc, etc. Mas tem, e acho que isso é um pouco a situação do crítico de arte. O crítico de arte está permanentemente na fronte da batalha. E a fronte da batalha, nesses dias, para Mário, era a questão, bom, a afirmação de uma arte brasileira, e para afirmar o Brasil era bom cortar as relações com a tradição europeia. Era abstracionismo, porque abstracionismo permite uma aproximação do mundo técnico da produção, que também é um elemento fundamental dessa ideologia desenvolvimentista da época. E, claro, que tudo isso cria uma oposição talvez um pouco artificial com a tradição europeia, a necessidade de uma ruptura absoluta com a tradição europeia. Que não era, por exemplo, o caso do Lúcio Costa. Lúcio Costa estabelece a articulação entre a tradição barroca e a tradição brasileira. Mas, nesse momento, o Mário, e também a dimensão polêmica contra o Tiradentes e o reflexo de uma discussão que domina completamente politicamente o mundo da crítica de arte, que é a questão do realismo socialista. Você não pode esquecer que, nesse momento, ele é um combatente também contra o stalinismo e o janovismo. Então, tem várias frentes que explicam, não justificam, mas explicam essa contradição e, por exemplo, o fato dele não recorrer à tradição índia, por exemplo, a tradição de um Torres Garcia. Mas mesmo o Torres Garcia, ele pensa na tradição autóctona, índia autóctona sul-americana, só muito tarde. Não quando ele, em 1928, trabalhava com Mondrian, com a revista Cercle Carré, etc. Nessa época, ele não fala da arte autóctona da América do Sul. Só a partir de 40, 42, 43. Então, não tem nada... Bom, fazendo a exceção de... Como se chama ele? Monteiro... Rego Monteiro? De Rego Monteiro. Rego Monteiro, que estudou em Paris documentos da tradição estética dos índios autóctonos da América Latina. Ele é talvez o único que, desde os anos 20, relaciona o abstracionismo com a tradição local. Mas nem Torres Garcia, nem Mário Pedrosa fazem essa ligação. Eu achei muito interessante na tua fala, Jacques, essa tua questão, esse teu comentário sobre o fato de que a crítica de arte ela está sempre no fronte e que nesse sentido ela também ela muda, as posições se alteram, porque as contingências se alteram, ou seja, na verdade essas mudanças significa que há uma
consideração em relação do que está acontecendo. E eu acho que um pouco foi isso que o nosso congresso, nossa jornada tentou fazer-nos pensar, quer dizer, o que nós temos de história para rever, mas também o que nós, como críticos, que estamos na frente, no fronte, como tu dizes, temos que pensar hoje. É a diferença entre crítica de arte e história da arte. História da arte, exatamente. Claro. Bom, então, eu não sei se alguém teria mais alguma coisa a falar, mas eu acho que já estamos assim com 1 hora de conversa muito agradável e muito rica, com muito conteúdo super interessante, mas eu gostaria de encerrar agradecendo novamente a todos, deixando agora o convite para a próxima jornada ABCA, que ocorrerá de 25 a 27 de novembro, sob o título Poéticas da Resistência, Arte, Crítica e Direitos Sociais. Já estamos com inscrições de comunicações, vejam no nosso site. Agradeço a todos e até a próxima.